Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Deixei minha cunhada morar conosco para fazer faculdade, mas ela quis comprar um carro. Quando recusei, os pais do meu marido viajaram 1.900 quilômetros para me repreender por não ser uma boa esposa. Meus sogros moram bastante longe, e não costumamos vê-los com frequência. Meu marido, 26 anos, e eu, 25 anos, escolhemos morar longe da família dele de propósito, porque às vezes eles podem ser um pouco controladores. Estamos juntos há 6 anos e casados há 3, e nos mudamos há apenas 2 anos. Para ser honesta, a família dele não foi a única razão pela qual nos mudamos, já que consegui um bom emprego, e o tipo de dinheiro que eu ganharia com esse trabalho justificava a mudança para fora da nossa cidade. Minha família estava bem com isso, e eles até ficaram felizes com a mudança, porque isso significava que eu estaria trabalhando em um lugar melhor. Mas a família dele foi a que teve um problema com isso. Eles tentaram nos convencer a não fazer a mudança, dizendo que seria muito difícil vivermos completamente sozinhos em um lugar novo e estranho, mas nossas mentes já estavam decididas. A família dele também ficou bastante infeliz com o fato de que meu marido teria que sacrificar tempo com eles por minha causa, já que fui eu quem quis mudar de emprego, como se fosse um crime querer avançar na carreira. E para deixar claro, meu marido não se importou de se mudar para outro lugar e deixar a família dele para trás por minha causa, porque quando o dinheiro começasse a entrar, seria para nós dois. Além disso, ele trabalha principalmente de casa, então realmente não importa muito onde ele mora. De qualquer forma, mesmo que a família dele sempre tenha gostado de mim no começo, nos últimos 2 anos, as coisas ficaram bastante tensas entre nós. Ainda tentamos manter contato e visitamos a casa dos pais dele pelo menos uma vez por mês, mas só isso, e estávamos bem com isso. Mas então, cerca de 6 meses atrás, minha cunhada me disse que queria se mudar para nossa casa por alguns meses, porque planejava ir para a faculdade nas proximidades. A faculdade para a qual foi aceita fica literalmente a apenas 30 minutos de carro da nossa casa. Eu não sabia se isso era algo que ela havia planejado ou se foi algo que simplesmente aconteceu, mas ela perguntou ao meu marido se estaríamos dispostos a deixá-la morar conosco de graça, porque ela não queria viver no campus e seus pais não estavam dispostos a pagar por um apartamento. Aparentemente, a razão pela qual ela não queria a acomodação no campus era porque as regras eram muito rígidas, e ela queria ter um certo grau de liberdade, que acreditava que conseguiria se ficasse conosco. E a família do meu marido também estava de acordo com ela ficando conosco, então decidimos concordar após alguma discussão. Principalmente porque, pelo que eu sabia no passado, minha cunhada era uma boa garota, mas eu não esperava que ela mudasse tão rapidamente nos últimos anos. Quando meu marido e eu nos mudamos, ela tinha apenas 16 anos, e mesmo naquela época ela era bastante doce. Desde que nos mudamos, só nos encontramos algumas vezes e não passamos muito tempo juntos. Então não percebemos que ela havia se transformado em uma garota completamente mimada. Meu marido não é muito próximo de sua irmã, principalmente por causa da grande diferença de idade, então ele não tinha ideia de que ela havia mudado tanto. Claro, ela foi muito gentil conosco quando queria que concordássemos em deixá-la ficar sem pagar aluguel enquanto ela estava na faculdade, mas depois que ela se mudou, começou a mostrar suas verdadeiras cores e nos últimos 6 meses, percebemos que ela não era mais aquela doce garotinha que costumávamos conhecer. No passado, ela foi extremamente mimada e tem um péssimo problema de atitude. Concordamos em deixá-la morar conosco com uma condição, que ela procurasse um emprego para poder pagar por sua própria acomodação e se mudar para um apartamento. E ela concordou que em alguns meses começaria a procurar empregos por aqui, para trabalhar enquanto estudava. Então, quando tivesse economizado dinheiro suficiente, ela e algumas amigas encontrariam um apartamento e ela sairia da nossa casa. Até os pais dela estavam de acordo com esse arranjo, então pensei que ela procuraria empregos. Mas toda vez que eu perguntava se ela havia feito algum progresso nesse sentido, ela ficava irritada comigo e revirava os olhos. Era muito estranho, porque não é como se ela estivesse me fazendo um favor. Além disso, ela não tinha respeito pelo nosso tempo e energia, porque voltava para casa tarde com frequência, sem se dar ao trabalho de nos dizer onde estava durante toda a noite. E toda vez que isso acontecia, ela voltava bêbada no meio da noite, e meu marido e eu tínhamos que deixá-la entrar, depois de termos ficado acordados, preocupados, já que não sabíamos onde ela estava. Dissemos a ela para não fazer isso várias vezes e até ameaçamos contar aos pais dela sobre seu comportamento. Ela nos pedia desculpas profusamente, se comportava bem por algumas semanas e depois fazia a mesma coisa novamente. Para piorar, ela também era extremamente desorganizada, deixando suas coisas espalhadas pela casa, e éramos nós que acabávamos limpando atrás dela. Então, como você pode imaginar, ela estava nos tirando do sério nos últimos 6 meses, e estávamos apenas esperando que ela se mudasse para que pudéssemos voltar à nossa vida normal.
Meu marido ama sua família e sempre adorou sua irmãzinha, mas honestamente, há um limite para o que se pode tolerar. E ela e a família do meu marido cruzaram esse limite recentemente, por isso decidimos expulsá-la. Até agora só tínhamos aguentado o comportamento dela porque ela é muito mais jovem que nós, e não tínhamos coragem de ser duros com ela. Mas há alguns dias, ela nos abordou no fim de semana e disse que estava achando muito difícil se deslocar para a faculdade todas as manhãs porque estava acostumada a dormir até tarde. Mas se quisesse pegar o ônibus, teria que acordar super cedo, ou então perderia sua primeira aula. Pensei que ela ia nos dizer que finalmente havia decidido viver no campus para poder dormir mais pela manhã, mas em vez disso, nos disse que havia pensado que talvez já fosse hora de ter seu próprio carro aqui, para poder ir para a faculdade dirigindo. Ela já tinha feito aulas de direção no ensino médio e tinha carteira de motorista, mas quando morava com seus pais, dirigia o carro do pai. No entanto, agora que havia completado 18 anos há apenas alguns meses, ela acreditava que era hora de ter seu próprio carro aqui, já que seria muito conveniente. Foi muito confuso, porque não tínhamos ideia de por que ela estava dizendo isso para nós e não para seus pais. Meu marido até se ofereceu para falar com o pai dela sobre isso, mas ela nos disse que já havia falado com ele, e aparentemente meus sogros lhe disseram que ela precisava falar conosco sobre isso, porque éramos responsáveis por ela, já que meu sogro havia se aposentado recentemente. Então, se ela queria um carro, nós teríamos que financiá-lo para ela, e foi por isso que ela veio falar conosco depois de falar com seus pais. Nesse ponto, eu nem sabia com quem estava mais irritada, se com minha cunhada ou com os pais do meu marido. Tentei explicar à minha cunhada da maneira mais educada possível que o que seus pais sugeriram simplesmente não era realista, porque, embora estivéssemos ganhando bom dinheiro no momento, planejávamos começar uma família em breve e teríamos que começar a economizar para o nosso próprio futuro. Então, não havia como estarmos prontos para assumir a responsabilidade por ela, especialmente não financeiramente. Achei que ela seria razoável com a situação, mas obviamente estava errada, porque assim que comecei a falar, ela entendeu que íamos recusar. E em vez de aceitar graciosamente, começou a bater o pé e disse que não se importava com a forma como arranjaríamos, mas que queria um carro, e queria agora. Meus sogros e eu poderíamos discutir entre nós, mas ela queria um carro até o final deste mês. E então ela se trancou no quarto e se recusou a sair até a hora do jantar. Para ser honesta, foi apenas o irmão dela quem tentou falar com ela por alguns minutos, mas depois disso, ele também desistiu, porque estava bastante frustrado. Já estávamos permitindo que ela morasse conosco sem pagar aluguel, apesar de ela desrespeitar completamente nosso estilo de vida, e agora, além disso, ela esperava que nos curvássemos a todos os seus caprichos. Também estávamos bastante irritados com os pais dela, já que eles não tinham o direito de dizer que não éramos responsáveis por ela, só porque meu sogro havia se aposentado. Então, depois que minha cunhada nos contou o que o pai dela havia dito, ligamos para ele, ou pelo menos tentamos entrar em contato, mas não recebemos resposta. Além disso, foi um grande choque para nós descobrir que meu sogro aparentemente havia se aposentado, não apenas porque não sabíamos nada sobre isso e ninguém nos havia contado, mas também porque ele nem sequer estava perto da idade de aposentadoria. Ele tinha cerca de 53 anos, e nem estava gravemente doente para não poder continuar trabalhando. Além disso, ele e minha sogra haviam deixado seus empregos corporativos há cerca de 7 anos e estavam dirigindo uma firma de contabilidade moderadamente bem-sucedida desde então. Então, nem era como se tivessem empregos de alta pressão e ainda não estivessem ganhando dinheiro suficiente para se sustentarem. Eles definitivamente eram ricos o suficiente para cobrir todas as despesas da minha cunhada, mas simplesmente não queriam. Mas naquele dia, eles não responderam, e também não ouvimos nada deles nos 2 dias seguintes. Minha cunhada também não falou comigo nem com o irmão durante esses 2 dias. Então, no terceiro dia, meus sogros finalmente apareceram em nossa casa bem tarde à noite, na hora em que deveríamos jantar. Foi um grande choque porque desde que nos mudamos para cá, meus sogros só vieram uma vez, no dia da festa de inauguração da casa. Depois disso, nunca se incomodaram em aparecer e sempre tinham uma desculpa pronta, como era muito longe para eles viajarem ou não queriam nos incomodar, embora nunca tivéssemos dito que seria um problema para nós. A verdadeira razão pela qual nunca nos visitaram foi porque queriam que eu soubesse que não aprovavam o fato de que eu havia decidido que meu marido e eu íamos morar longe deles. Eles nem precisavam me dizer, eu simplesmente sabia. Eles não entendiam que não foi uma decisão só minha, até o próprio filho queria um pouco de espaço longe deles. Mas enfim, esse não é o ponto. O ponto é que eles nunca vieram nos visitar nos últimos 2 anos, mas apenas porque nos recusamos a financiar o carro que minha cunhada exigia. Eles viajaram 1.200 milhas só para falar conosco sobre isso. Aparentemente, assim que nos recusamos a financiar o carro, minha cunhada ligou imediatamente para os pais e contou tudo a eles.
e foi por isso que eles não estavam respondendo às nossas ligações e mensagens. Eles mantiveram contato com minha cunhada nos últimos 2 dias, e como ela lhes disse que meu marido e eu aparentemente nos recusamos a falar com ela, ou até mesmo reconhecer sua existência na casa após a briga, eles decidiram vir até aqui para resolver as coisas. No dia anterior à visita, eles decidiram que não podiam deixar isso continuar e que precisavam falar comigo. Fiquei um pouco surpresa por eles terem dito que precisavam falar comigo, porque não conseguia imaginar que eu tivesse feito algo de errado, mas mesmo assim os ouvi. Depois que terminaram de falar, percebi que basicamente haviam viajado até aqui apenas para me dar uma bronca sobre como ser uma boa esposa, porque durante todo o discurso eles insistiram que meu marido havia feito muitos sacrifícios por minha causa, e o mínimo que eu poderia fazer pelos meus sogros era apoiar minha cunhada. Depois disseram que minha sogra e meu sogro haviam escolhido se aposentar, e agora meu marido e eu teríamos que apoiar minha cunhada, porque eles precisavam pensar na própria velhice. Eles não haviam se aposentado de verdade, apenas queriam ver como reagiríamos. E me disseram que os decepcionei ao me recusar a ajudar minha cunhada. Alegaram que eu estava sendo egoísta porque já me havia mudado para longe deles e mantido o filho deles longe por 2 anos, e agora, quando tive a chance de compensá-los apoiando financeiramente minha cunhada, me recusei a fazer isso. Eles começaram a me dar uma lição sobre como, depois do casamento, a família do meu marido também é minha, e eu deveria começar a tratá-los como tal e respeitá-los da mesma forma que respeito meus próprios pais. Enquanto eles falavam, eu estava incrédula porque não conseguia imaginar alguém sendo tão insensível. Eles me chamavam de egoísta por não querer financiar a decisão da minha cunhada de comprar um carro, especialmente porque ela nem precisava de um agora. E eles eram os que se recusavam a cobrir quaisquer despesas da própria filha, enquanto meu marido e eu éramos os que a permitíamos viver conosco sem pagar aluguel. A hipocrisia da situação realmente me irritou muito. Além disso, havia o fato de que eles haviam dito que se aposentaram, e que não podiam mais pagar pelas despesas da minha cunhada, e que ela era agora nossa responsabilidade. Tudo isso só para nos testar. Isso foi simplesmente horrível. Então, depois que eles terminaram de me dar a lição, eu poderia ter gritado com eles, mas escolhi lidar com isso da forma mais calma possível. E lhes disse que estavam certos sobre eu ser uma pessoa egoísta. Então, já que eu era tão egoísta, tomei a decisão de que minha cunhada não iria mais morar comigo, já que nem ela nem seus pais pagaram aluguel nos últimos 6 meses, e eu estava farta de deixar as pessoas se aproveitarem de mim e do meu marido de graça. Além disso, eu sabia que minha cunhada acreditava que havia ganhado ao contatar seus pais e trazê-los aqui para falar comigo pessoalmente. Ela provavelmente acreditava que eu cederia, mas já havia tido o suficiente da família do meu marido, e até meu marido não podia mais tolerar o comportamento deles. Então ele decidiu me apoiar. Quando disse que ela não era mais bem-vinda para morar conosco, eles começaram a discutir comigo, mas não adiantava. E mesmo quando se dirigiram ao meu marido para pedir ajuda, ele disse que concordava comigo, o que piorou ainda mais a discussão. Em um certo ponto, todos nós estávamos apenas nos irritando uns com os outros, e a conversa estava ficando incoerente. Então, eu disse que eles poderiam sair voluntariamente ou eu chamaria a polícia para tirá-los de lá. Meus sogros me xingaram, mas eventualmente saíram, junto com minha cunhada, que estava chorando como um bebê. Isso aconteceu há 2 dias, e desde então não tivemos nenhum contato com a família dele. Meu marido e eu discutimos sobre isso, mas ambos estávamos realmente bem em não ter mais contato com eles. No entanto, todos apareceram novamente esta manhã, mas foi apenas para coletar todas as coisas que minha cunhada havia deixado para trás. A energia era muito diferente desta vez. Era muito óbvio que eles não estavam aqui para negociar conosco, mas que estavam prontos para nos deixar também. Tudo foi muito quieto e frio entre nós, e uma vez que finalmente terminaram de empacotar, estavam prestes a sair. Mas minha sogra decidiu se virar e me dizer que, embora estivéssemos bem com o que estávamos fazendo agora, olharíamos para trás em alguns anos e nos arrependeríamos de ter deixado nossa família ir tão facilmente por algo tão pequeno. Dirigindo-se a mim, ela me disse que, embora meu marido estivesse de acordo comigo agora, ele definitivamente acabaria me culpando no futuro, porque eu sabia que ele sempre havia amado sua família, embora nem sempre se desse bem com eles. Mas agora eu era a razão pela qual ele teve que escolher entre sua família e sua esposa, e não importava como estávamos lidando com isso agora, ele definitivamente iria me ressentir por isso, e eu não teria ninguém para culpar além de mim mesma, porque sempre fui o tipo de pessoa que se coloca acima de todos os outros. Pessoalmente, achei que foi algo muito dramático e desnecessário. De qualquer forma, depois disso, ela foi embora com meu sogro e minha cunhada. Fiquei um pouco incomodada com o que ela disse, então decidi abordar o assunto com meu marido e falar com ele sobre isso.
Queria ter certeza de que ele estava bem com nossa decisão, porque honestamente, tudo o que fizemos até agora foi uma decisão conjunta e não apenas minha. E ele me tranquilizou, dizendo que estava bem com o que estava acontecendo, porque era sua família que estava ultrapassando os limites. E tínhamos todo o direito de cortá-los de nossas vidas se achássemos que estavam ficando tóxicos demais. O mais importante é que tentamos ao máximo ser bons com sua irmã, mas ela simplesmente cresceu sendo extremamente mimada e com um senso de direito exacerbado, e ele culpava seus pais por isso. E mesmo nesta situação, era sua família que estava errada e não eu, por reagir da forma como reagi. Então ele me disse exatamente o que eu precisava ouvir para me sentir melhor, mas por algum motivo, ainda não tenho certeza de que minha sogra estava errada. Não sei exatamente por que tenho me sentido assim, mas desde que ela disse todas aquelas coisas, elas têm ficado na minha cabeça sem parar, e não consigo tirá-las da mente. Falei com meu marido, meus pais e até com meus amigos sobre isso, e todos acham que fizemos o que era certo para nós e que não precisamos nos sentir culpados por isso. Mas ainda assim, de certa forma, me sinto mal e culpada agora, já que de certa forma, eu afastei ele da família. Talvez não diretamente, mas todos os problemas que foram criados foram indiretamente por minha causa. Não sei, só me sinto estranha em relação a isso. Nunca realmente me sentei e pensei sobre isso da forma como tenho pensado ultimamente, e tenho medo de que minha sogra possa estar certa. Então, embora já tenha perguntado a muitas pessoas sobre isso, pensei que perguntar a pessoas aleatórias que não me conhecem, mas que só conhecem a situação, pudesse ser melhor para minha paz de espírito. Então, eu sou a idiota por ter expulsado minha cunhada de nossa casa porque ela se queixou com seus pais sobre eu e meu marido não comprarmos um carro para ela? Atualização 1. Oi, então vou começar explicando exatamente por que as palavras da minha sogra realmente me afetaram. Recentemente tenho me sentido um pouco desconfortável com o fato de que, por minha causa, meu marido realmente não tem mais a chance de ver ou falar com sua família. Minha mãe celebrou seu aniversário algumas semanas atrás, e eu não pude estar lá porque tive que trabalhar e não podia viajar para vê-la, pois não podia me dar ao luxo de perder nem um único dia naquela semana. E tenho sentido muita falta dos meus pais desde que perdi o aniversário da minha mãe, porque raramente perdi aniversários nos últimos anos, exceto esse. Meu marido esteve lá para mim, e tanto ele quanto minha mãe me asseguraram que estava tudo bem, que não era um grande problema, mas para mim foi. E enquanto pensava nisso, percebi que por minha causa, a família do meu marido quase nunca se incomoda em manter contato com ele. Até mesmo sua irmã se tornou tão mimada que também não parece se importar muito com os sentimentos dele. Seus pais estavam certos ao dizer que ele não se dava particularmente bem com eles e que discordavam em muitas coisas. Mas eu sempre soube que ele era muito apegado à sua família, apesar de tudo. Por isso tenho me sentido culpada, porque sinto que estou me interpondo entre ele e sua família. Depois de fazer aquela publicação, decidi falar com ele sobre isso mais uma vez, porque precisava desabafar. Felizmente, ele me tranquilizou dizendo que não importa o que estivesse acontecendo com sua família, ele não achava que tivesse algo a ver comigo, mas tudo a ver com os egos inflados deles. Se eles não pudessem deixar isso de lado, ele também não falaria com eles. E para ele, suas prioridades sempre foram claras. Desde que nos casamos, sua prioridade sempre fui eu, e ele sabe que eu também o coloco como prioridade. O que é verdade. Então, enquanto estivermos claros sobre isso, ele nunca vai me culpar, porque nada do que aconteceu até agora foi uma decisão minha sozinha, ele também foi parte ativa nisso. Depois de falar abertamente com ele sobre o assunto, me senti muito melhor em relação a tudo. E claro, a maioria das pessoas na seção de comentários também concordou que eu não precisava me culpar e que minha sogra só estava tentando mexer com minha cabeça, e ela havia conseguido. Mas meu relacionamento com meu marido é muito mais forte do que ela pensa, e vai ser preciso muito mais do que apenas algumas palavras para nos separar. De qualquer forma, já faz alguns dias desde a última vez que os vimos, e não tivemos mais contato com eles desde então. Mas está tudo bem, eu realmente não me importo mais, e não acho que meu marido se importe também. Atualização 2. Então, há 2 semanas minha cunhada foi embora, e paramos de falar com meus sogros completamente. Desde então, não tivemos nenhum contato com eles. Mas recentemente, há cerca de 3 dias, ouvi de meus pais que meus sogros haviam voltado. E a primeira coisa que fizeram ao voltar foi entrar em contato com meus pais para dizer que estavam muito decepcionados com meu comportamento. Porque afinal, não é como se eu os conhecesse há apenas alguns anos. Nossas famílias se conhecem há 6 anos, e isso é muito tempo. Meus sogros disseram aos meus pais que aparentemente sempre acreditaram que eu os trataria com o mesmo respeito e amor com que tratava meus próprios pais, mas claramente estavam enganados, já que eu parecia não me importar com eles. Eles ficaram muito decepcionados porque sempre me consideraram como uma filha e me trataram como tal também.
Sinceramente, isso não é verdade, porque embora tenham sido muito gentis comigo no começo, desde que meu marido e eu nos mudamos, eles têm sido muito passivo-agressivos toda vez que os visitamos. E claro, também há o fato de que eles nunca fizeram esforço para vir nos ver. Meus pais nos visitaram várias vezes nos últimos 2 anos, e parecia que estavam dispostos a fazer um esforço para manter contato conosco, mas meus sogros inicialmente não pareciam interessados. Meu marido e eu fizemos o possível para estar lá para eles, visitando-os todo mês, mas toda vez que os visitávamos, eles agiam de maneira muito estranha comigo. Era óbvio que ainda não estavam prontos para aceitar o fato de que nos mudamos para longe deles. Mesmo assim, continuamos tentando, porque nos sentíamos culpados, mas depois de um tempo nos ocupamos com nossas vidas, e então eles começaram a nos fazer sentir culpados por não nos esforçarmos o suficiente para manter contato com eles. Então, sinceramente, nunca houve como ganhar com eles, e estou feliz que não estão mais na minha vida. Até mesmo meus pais não aceitaram as besteiras dos meus sogros e disseram a eles que se meu marido e eu decidimos não manter contato, certamente tínhamos nossas razões, e eles respeitariam isso, mantendo a distância também. Acho que meus sogros esperavam que ao falar com meus pais, eles os ajudariam, porque acreditavam que meus pais falariam comigo e que, eventualmente, acabaríamos nos desculpando com eles. Mas acho que eles não previram isso. De qualquer forma, estou feliz que meus pais me apoiam, e realmente gostaria que meus sogros também tivessem apoiado meu marido, porque sei que isso significaria um mundo para ele. Agora, porém, ele está apenas envergonhado com o comportamento de sua família, e eu nem o culpo. Atualização 3. Oi, já faz algumas semanas desde a última vez que ouvi dos meus sogros, e praticamente superamos isso. Acho que já faz quase 1 mês e meio, mas não acho que eles tenham superado, especialmente minha cunhada, já que ela me enviou uma mensagem ontem à noite no Instagram. Ela me disse que aparentemente depois que eu a expulsei de forma tão cruel, seus pais decidiram que iam dar a ela tudo o que queria porque claramente, eles haviam falhado em criar um filho, mas não iam falhar com ela. Então, atualmente ela está morando em um apartamento com suas amigas e também tem o carro que nos recusamos a comprar para ela. Como eu disse, não é como se meus sogros não pudessem cobrir as despesas da minha cunhada, eles simplesmente não queriam, porque queriam nos testar ou algo assim. Eu não acho que fosse um teste, acho que eles simplesmente não queriam desperdiçar o próprio dinheiro jogando tudo fora com minha cunhada. Eles queriam que nós fizéssemos isso porque, obviamente, de certa forma queriam nos punir por termos nos mudado. Além disso, acho que gostavam da ideia de nos colocar à prova e quando inevitavelmente falhássemos, porque não somos idiotas, eles teriam a oportunidade de nos fazer sentir mal. Sinceramente, estou feliz que meu marido e eu tenhamos falhado de acordo com os padrões deles, porque isso só significa que somos pessoas razoáveis e não idiotas. Fiz meu marido ler a mensagem que minha cunhada me enviou e, sinceramente, foi simplesmente decepcionante. Então decidimos que iríamos bloquear todos eles. Até agora não havíamos feito isso porque parecia mesquinho e desnecessário, mas agora não acho que importe mais. Então bloqueamos todos e vamos focar em nossa própria vida agora. E eu sei com certeza que em alguns meses, a família dele vai voltar rastejando, pedindo desculpas por tudo, porque meu marido e eu estamos planejando começar uma família. Vamos começar a tentar ter um bebê em algumas semanas, e assim que o bebê nascer, vou tirar um tempo livre e voltar para ficar mais perto da minha família. Já falei com meus empregadores, e eles acham que é uma boa ideia, porque estão pensando em expandir, e eu posso ajudá-los com isso. Nada foi finalizado até agora, mas esse é o plano. Não vejo a hora de tudo isso acontecer, porque meu marido e eu estamos pensando nisso há muito tempo, e finalmente sabemos que é o momento certo para seguir em frente e começar uma família. Estamos muito felizes com a forma como as coisas estão agora, e sabemos que em alguns meses estaremos ainda mais felizes. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu irmão fugiu do casamento depois que minha cunhada convidou nossa mãe narcisista. Olá, eu tenho 2 irmãos mais velhos, e isso é sobre o do meio. Nossos pais se divorciaram quando eu era muito jovem, por causa do ciúme doentio da nossa mãe. No começo, meu pai conseguiu lidar com isso, mas quando ela começou a fazer comentários sobre mim, dizendo que eu queria ser como a esposa dele, ele se cansou. Ela rapidamente arrumou outro parceiro, um homem com 2 filhos, e teve a guarda compartilhada por um tempo. Mas quando meu pai se casou novamente, ela enlouqueceu, chamando a nova esposa dele de todos os nomes horríveis que você possa imaginar, e alegando que ele a tinha traído enquanto ainda eram casados. Sempre fui mais próxima dos meus irmãos e do meu pai do que da minha mãe, porque ela sempre foi muito cruel comigo.
Para resumir a história, minha madrasta morreu em um grave acidente de carro, e meu pai ligou para minha mãe no meio da noite para informá-la de que nos pegaria mais cedo, para que pudéssemos ir ao funeral. E ela decidiu nos levar para uma viagem divertida para celebrar. Foi o mais feliz que já a vimos. Quando percebemos o que tinha acontecido e começamos a chorar, ela nos disse que só pessoas inúteis choram por WHS. Não preciso nem dizer que as coisas explodiram, e meu pai pediu a guarda total, com direito de visitação para ela. Ele sempre deixou a linha de comunicação aberta e pagou para que nós a visitássemos quando ela se mudou, mas ainda era muito difícil. Assim que completamos 18 anos, começamos a diminuir o contato com ela. A última vez que a vimos foi na minha formatura do ensino médio, onde ela fez questão de dizer a todos que éramos filhos ingratos. O marido dela também nos insultava. Desde então, não temos mais contato. Meu irmão Sam começou a namorar sua ex há 3 anos. Ela ouviu todas as histórias e sabe os motivos pelos quais não temos contato com nossa mãe, mas acredita que somos apenas dramáticos. Eles tiveram muitos problemas devido às opiniões dela, mas eventualmente ela parecia ter deixado de lado a cruzada do "você precisa se reconciliar com sua mãe". Durante os preparativos para o casamento, não havia indícios de que algo estivesse errado ou suspeito. Até que chegamos à igreja e, para nossa surpresa, lá estava nossa mãe, o marido dela e os 2 filhos sentados na frente. Imediatamente entrei em pânico e liguei para meus irmãos. Sam achou que talvez, de alguma forma, ela tivesse descoberto e queria arruinar o evento. Então, ele ligou para sua ex para avisá-la sobre o possível drama, mas ela disse que não havia problema, já que os havia convidado. Sam desligou e me pediu para ir buscá-lo, enquanto nosso irmão mais velho lidava com as coisas na igreja. Fomos para casa e nos trancamos lá mesmo quando sua ex, a família dela, amigos, etc. vieram tentar convencê-lo. O marido da nossa mãe até ligou, dizendo que sempre soube que não valíamos nada. Agora que a poeira baixou, a maioria dos amigos de Sam está do lado dele, assim como a maioria da nossa família. Os pais da ex de Sam já ameaçaram processá-lo pelo dinheiro que gastaram, caso ele não se case com ela. Mas Sam disse que prefere pagar o que eles contribuíram do que se casar com alguém que o traiu. Minha família nuclear apoia Sam 100%, mas a repercussão foi enorme. Atualização 1. Vocês nos tranquilizaram, obrigado. Alguns comentaram sobre isso, mas não, ela não se desculpou. Ela chegou ao ponto de enviar uma mensagem de texto para meu irmão mais velho, Joe, dizendo que achava que seria um bom presente de casamento para meu irmão, porque ela valoriza a família. Meu pai comprou uma casa para eles como presente de casamento, mas apenas o nome de Sam está na escritura. Ela tinha as chaves quando se mudaram para lá, mas hoje mudaram as fechaduras. Joe e alguns primos estão recolhendo as coisas de Sam do apartamento dela durante esta semana. Não estamos preocupados com o processo, mas vamos consultar um advogado só por precaução. Também ouvimos que nossa mãe e sua família ainda estão na cidade, mas como estamos todos ficando em nossa casa de infância por alguns dias, não nos importamos. Meu pai está triste porque Sam está com o coração partido, mas está tentando animá-lo, junto com meu namorado e minha cunhada. Tive que apagar ou desativar minhas redes sociais, porque continuava recebendo comentários e mensagens desagradáveis. Mas quanto mais as pessoas descobrem o motivo pelo qual Sam fugiu, menos isso acontece. Ainda sinto muito por ela ter se sentido humilhada, mas meu irmão vem em primeiro lugar. Atualização 2. Nós temos 34, 32 e 28 anos. A ex de Sam tem 30 anos e não mora nos Estados Unidos da América. Perguntei a Joe sobre o que aconteceu na igreja, e foi exatamente como eu esperava. Ele disse que se levantou diante de todos e lhes disse que Sam não viria, e pediu para que fossem para casa. Todos os presentes que foram entregues à nossa família serão devolvidos o mais rápido possível. A ex ainda estava fora da igreja quando alguém da família dela a informou, e ela começou a gritar, chorar e a ligar para Sam sem parar. Nossa mãe tentou falar com Joe, mas ele nem sequer olhou para ela. Quando ela não conseguiu obter uma reação dele, começou a chorar alto, lamentando como somos horríveis com ela. Algumas pessoas começaram a consolá-la, mas Joe e sua esposa não se importaram. Quando eles saíram da igreja, a ex estava esperando por eles e exigindo ver Sam, mas Joe disse que não. Então ela exigiu saber o que fazer com a festa, e ele disse que se ela não quisesse o local, ele organizaria para que a comida fosse doada para o pessoal, para que não fosse desperdiçada. Todos estavam gritando, exceto Joe, porque ele não queria dar à nossa mãe a satisfação. Joe e minha cunhada vieram para casa depois de parar no supermercado e em algumas lanchonetes. Nós ficamos em casa, como se fossemos crianças de novo, com mais 2 membros da família. Perguntamos a Sam se ele queria que eles fossem embora, mas ele disse que queria que eles ficassem.
Todos nós já tínhamos tirado folga do trabalho para passar um tempo em família após o casamento, então não é um problema no momento. Quando a ex veio até o portão, sabíamos que ela não iria usar o local, então minha cunhada ligou para o local com as informações de Sam. Disse-lhes para pegarem a comida e também enviou algumas gorjetas por seus esforços. Parece que vamos recuperar todo o álcool que meu pai pagou, então teremos um fim de ano bem embriagado. Algumas pessoas me mandaram mensagens perguntando por que nosso pai se casou com nossa mãe, e a resposta é que ele realmente amava e acreditava que ela era a pessoa mais gentil do mundo. Acontece que ela não era, mas sabia que ninguém, exceto talvez seu marido horrível, se casaria com ela a menos que fingisse ser gentil. Ele considerou ficar com ela até que fossemos adultos, mas ela foi ficando cada vez pior. Ela costumava ser muito agradável, e ele achava que ela estava mudando, mas depois voltava a ser como antes. Quanto à ex de Sam, não temos dúvidas de que ela acredita que nossa mãe é uma boa pessoa que tem filhos ingratos, porque ela é extremamente charmosa, e para algumas pessoas é engraçado zombar dos outros contanto que não seja com elas. Mas isso não desculpa o comportamento da ex. A única pessoa para quem Sam deu uma explicação foi seu chefe, que estava na igreja, mas ele foi muito compreensivo e ficou bastante chocado com o que nossa mãe nos fez passar, já que somos pessoas bastante ajustadas e felizes. Nosso pai disse que foi um choque para todos nós, e que podemos ficar em casa o tempo que precisarmos. Sam está se mudando para casa por enquanto. Mostrei o post para minha família, e eles estão emocionados com a gentileza de vocês. Mas Sam quer que todos saibam que sua ex não mostrou nenhum comportamento preocupante e que ele realmente acreditava que ela entendia sua criação. Ele concordou em falar com ela e com os pais dela hoje, mas apenas se for em nossa casa, e nós estivermos lá para apoiá-lo. Então, será uma visita interessante. Agora, aqui vai uma atualização extra. Sam perdeu um pouco de dinheiro, mas isso não vai prejudicá-lo. Os pais dela pagaram pelo vestido, por um bolo muito sofisticado e por parte da lua de mel. A ex não era a mais querida pela família, mas realmente acreditamos que ela amava Sam. Não temos contato com o lado da família da nossa mãe. Joe costumava ter algum contato com nossa avó, mas depois do show de horror que foi o casamento dele, ele também cortou o contato com ela. Os comentários da nossa mãe sobre eu querer ser a esposa do meu pai vieram da crença dela de que não era certo termos dias de pai e filha, ou saídas juntos. A questão é que também havia dias de pai com Joe e dias de pai com Sam. Ele sempre tentou passar tempo conosco, individualmente e em grupo. Ela simplesmente está doente. Nós não falamos sobre nossa infância, então quando as pessoas perguntam sobre nossos pais, a resposta padrão é simplesmente meu pai, ou somos só meus irmãos e meu pai. A maioria das pessoas assume que nossa mãe está morta, e isso ajuda a evitar perguntas sobre por que não falamos com ela. Os enteados da minha mãe são 2 homens, e eles estão nos seus 30 e poucos anos. Meu pai tem uma namorada de longa data, e gostamos muito dela. Ela tem feito suas próprias coisas nesses últimos dias, mas nos disse que temos todo o seu apoio. Agora a atualização sobre Sam. Eu me perguntava por que Sam aceitou a reunião, depois de nem sequer ter falado com ela. Mas resulta que ela enviou vídeos e fotos de todas as coisas dele no chão para seu melhor amigo, Tom, e disse a ele que ou Sam falava com ela, ou ela queimaria. Destruiria tudo. Tom foi visitar Sam, contou-lhe o que aconteceu, e eles informaram a ela que precisavam de acesso ao apartamento antes que qualquer coisa acontecesse. Tom, Joe, alguns primos e meu namorado foram buscar as roupas, eletrônicos e documentos importantes de Sam. Sam disse que não se importava com o resto, e até fez uma piada sobre eles serem a equipe de mudança mais rápida que ele já conheceu. A reunião foi, por falta de uma palavra melhor, um evento ridículo. Ela veio com seus pais e irmãs, tentou falar com Sam sozinha, mas quando ele não permitiu, ela simplesmente começou a falar. Em nenhum momento ela se desculpou. Ela disse que não era culpa dela que nós não entendêssemos o valor de uma verdadeira família e que fomos criados para odiar as mães. Que sua única intenção era fazer com que Sam aprendesse a valorizar as mães, porque ela tinha medo de que ele tirasse seus filhos dela, porque foi isso que ele foi ensinado a fazer. Sam não disse nada até que ela chamou nossa família de um culto, e olhou para meu pai, dizendo: "Você é um péssimo pai." Como você pode imaginar, isso é um ponto muito delicado para todos nós, e não permitimos insultos contra nosso pai em nenhuma circunstância. Sam simplesmente desabafou, dizendo que ela era uma mentirosa odiosa e que estava enojado por já ter tocado até mesmo na mão dela. Ele agradeceu ao universo pelo fato de eu estar cronicamente adiantada para tudo. Ele disse a ela que ficar com um marido traidor, como sua mãe faz, não era motivo de orgulho. Disse que ela fingiu ser gentil apenas para que ele se casasse com ela, e descarregou todas as pequenas coisas que estava disposto a ignorar, porque realmente amava, ou pelo menos amava a pessoa que achava que ela era. Ele disse que nunca a perdoaria pelo mal que causou aos seus irmãos, mas que não a odiava, porque isso exigiria gastar energia pensando nela, e ela não merecia isso.
No final, ele disse que ela teve tempo suficiente para esclarecer as coisas, e como ela agiu como uma vítima, ele seria o responsável por deixar todos saberem porque ele não apareceu no casamento. Foi brutal, mas catártico e necessário para Sam. Os pais dela não disseram nada, mas estavam muito vermelhos. Ela estava chorando, e suas irmãs tentaram defendê-la, assim como o relacionamento dos pais delas. Elas pareciam esperar que toda a nossa família discutisse também, mas não o fizemos. Então, Sam disse ao pai da ex que ele poderia processá-lo se quisesse, mas que se o fizesse, Sam exporia todos os podres da família dele ao mundo, e ele duvidava que ele quisesse isso. Surpreendentemente, o pai ainda argumentou que Sam poderia tentar fazer as pazes e se casar com sua ex, porque não estamos ficando mais jovens, todas as famílias brigam. Nunca revirei tanto os olhos em toda a minha vida. O restante da reunião foi sobre a logística da devolução dos presentes de casamento já recebidos, interromper o assédio da família deles, o cancelamento e reembolso da lua de mel e a troca das fechaduras. A ex continuou chorando e tentando falar com Sam, mas ele estava no modo negócios e não queria nada dela. Só respondeu diretamente quando ela disse que ficaria com o anel de noivado, embora ninguém o tivesse pedido. Eles saíram sem problemas. Quando o álcool foi entregue, minha mãe e seu marido entraram sorrateiramente pelo portão quando o abrimos. Ela disse que só queria falar com seu bebê, e meu pai pediu para ela sair. Ela continuou gritando que ele nos criou da maneira errada e que a envergonhamos com nosso comportamento. Ela não conseguia acreditar que éramos pessoas tão ruins e disse que deveríamos começar a fazer as pazes com ela, porque claramente nos faltava amor maternal. Ela acertou nisso, e este foi o resultado patético. Naquele ponto, Joe saiu e disse para ela ir embora, já que a polícia estava a caminho. Ela aproveitou a oportunidade para chorar, já que era a primeira vez em cerca de uma década que ele falava com ela, e tentou convencê-lo a jantar com ela e o marido. Joe simplesmente disse para ela ir embora, e que a única notícia que ele queria ouvir relacionada a ela era sobre seu funeral, para poder comemorar. Choro histérico e gritos do marido, exigindo um pedido de desculpas e ameaçando bater em Joe. Meu pai e Joe voltaram para dentro de casa e os deixaram lá até que vimos que tinham ido embora e fechamos o portão. É difícil para algumas pessoas entenderem por que reagimos da maneira que reagimos, mas as coisas que escrevi sobre nossa mãe são apenas a ponta do iceberg. Meu pai não estava exatamente orgulhoso do que Joe disse, mas entendeu que ele precisava desabafar e que estava falando por todos nós. Talvez isso nos faça pessoas más, mas realmente não queremos nunca mais ver essa mulher. Todos nós faremos terapia familiar, além de nossas sessões individuais. Sam não quer mais a casa, mas meu pai diz para ele ir com calma, e que o primeiro passo é curar seu coração. Tivemos maratonas de filmes de terror e alguns clássicos da Disney. Também fizemos um bingo de drama com todas as coisas que poderiam acontecer, porque acho que somos verdadeiramente dramáticos, afinal. Nos amamos e fomos criados para tratar bem as pessoas, mas podemos ser mesquinhos quando provocados. Também me sinto melhor sabendo que ela se humilhou, e embora eu não deseje que ninguém seja deixado no altar, eu faria tudo de novo, porque amo mais meu irmão do que sinto pena dela. Atualização 3, 22 de dezembro de 2021. Obrigado a todos pelo interesse. Vocês são muito gentis, e sempre é um prazer fazer login e atualizá-los sobre o nosso culto. Primeiro, alguns pontos. Olá, melhor sub do YouTube. Agora você faz parte da história da nossa família. Eu leio cada comentário, mensagem, etc. Alguns comentaram que me faltou uma figura feminina na vida, mas tive minha avó, minhas tias e outras pessoas. A namorada do meu pai, Rita, não é uma figura materna, e não acho que sou uma mulher ruim por causa disso. Quando tive minha primeira menstruação e contei para o meu pai, ele já tinha preparado tudo. Depois, ele contou para meus irmãos, e cada um tinha uma coisa preparada. Cada um tinha sua própria abordagem, e nenhum sabia o que o outro estava fazendo. Resumindo, tive 3 homens cuidando de mim e até fizeram uma apresentação sobre o tema. Pode parecer super constrangedor para mim, mas foi ainda mais constrangedor para eles. É uma história hilariante e me lembra o quanto eles pensavam em mim o tempo todo. Rita é incrível e nós a amamos, mas ela não tem problema em não se casar com meu pai. Meu pai não quer se casar de novo, mas se quisesse nós o apoiaríamos. Daniela está bem. As irmãs dela tentaram fazer um grande drama e nos acusaram de sermos horríveis, mas depois do e-mail que Ana enviou, ninguém mais comprou essa história. Uma das irmãs de Daniela foi até deixada pelo namorado, porque ele não queria ser associado a uma família tóxica. Não vou revelar onde moramos ou o que meu pai faz para viver, então, por favor, não perguntem mais sobre isso. Temos novos números de telefone, novas contas de redes sociais e estamos planejando nos mudar. Joe e eu também. Tenho uma pequena anotação com uma relação de nomes falsos e verdadeiros, e escrevo meus posts no Word, principalmente para não bagunçar minhas ideias.
Meu pai quer que todos saibam que seus pedidos para se juntar ao nosso culto foram aceitos, de qualquer forma. Revisitei a última atualização, e não posso acreditar que foi apenas no começo de novembro. Tenho principalmente boas notícias para vocês. Sam está bem. Ele tirou uma licença do trabalho. Seu chefe é muito compreensivo quanto à necessidade de Sam de tirar um tempo e lhe disse que ele pode voltar quando quiser. Ele ainda mora com meu pai e tem economias, então não está preocupado com esse aspecto. Ele está correndo agora e decidiu participar de uma maratona no próximo ano. Ele está cada vez mais voltando ao seu jeito brincalhão, e está fazendo reformas em casa. Ou seja, meu pai e Sam estão tentando pintar alguns cômodos e fazer murais. É hilário, e eles estão se divertindo muito. Daniela escreveu uma carta para Sam, mas ele a devolveu. A casa foi colocada no mercado para alugar, e ele está bem com isso. Eu estou noiva. Acontece que isso estava sendo planejado há meses, e quando fiz a brincadeira sobre fugir e me casar sem uma festa, meu futuro marido Matt entrou em pânico achando que eu tinha descoberto o plano. Ele conversou com Sam, que já sabia dos planos, porque não queria deixá-lo desconfortável. Mas Sam disse que na verdade se sentiria desconfortável se não participasse. Matt também conversou com Joe e com meu pai. Meu pai fez Matt suar um pouco quando ele pediu minha mão, dizendo que não era algo que ele poderia dar, mas dizem que tudo foi em tom de brincadeira. O pedido aconteceu no início deste mês e estou muito animada, embora meu pai esteja ainda mais animado. Ele disse que quer me levar até o altar, mesmo que seja um casamento civil. Todas as minhas notícias são incríveis, mas acredito que as grandes novidades da nossa família sejam ainda melhores. Joe e Anna estão na lista de adoção há um tempo, e há algumas semanas abemos bebê. Ela é a bebê mais linda, doce e perfeita de todas. A adoção é definitiva, como normalmente é em nosso país para recém-nascidos ou quase recém-nascidos. Sabíamos que eles queriam adotar há algum tempo, então, quando nos disseram que o bebê estava oficialmente com eles, houve muitas lágrimas, mas de felicidade. Meu pai está em total modo vovô, e mesmo que algumas coisas tenham sido difíceis este ano, essa é a melhor coisa que aconteceu à nossa família. Nossa mãe descobriu sobre o bebê e exigiu uma apresentação, mas já foi notificada com a nossa versão de uma ordem de restrição. Ela nunca verá nossa sobrinha, se depender de nós. Essas são as más notícias. Por causa da nova variante da Covid, decidimos ficar em casa. Agora, com uma nova integrante na família, é claro que não vamos viajar. Tivemos uma pequena festa de Natal, bem-vinda ao bebê, chá de bebê, noivado no último fim de semana. Joe e minha sobrinha não compareceram, pois ela é muito pequena, mas participaram via Zoom. Todos concordamos em dar a Sam alguns presentes engraçados, como camisetas, canecas, moletons, etc. com a Julia Roberts, já que, como vocês sabem, ele é o noivo fugitivo da família. A razão pela qual Joe e eu estamos considerando nos mudar é que, no momento, vivemos em apartamentos e queremos morar em casas. Ainda estamos abalados e sabemos que temos trabalho a fazer, mas também sabemos que temos muito pelo que ser gratos, e é nisso que queremos nos concentrar, porque o negativo é minoria. Não importa o que aconteça, sempre sou grata pela minha família. Acredito que esta será a última atualização pessoal. Sei que as últimas atualizações foram em sua maioria livres de drama e podem não ter sido tão emocionantes, mas é exatamente isso que buscamos. Não estou planejando apagar nada. A conta ficará aqui, caso algo digno de atualização aconteça. Desejo a todos um maravilhoso final de ano e um incrível 2022. Atualização final. Acho que deveríamos nos atualizar para quem ainda quer saber o que está acontecendo com o culto para não perder o ritmo. Primeiro, alguns pontos. Devido à demanda popular, sim, nossa língua nativa é o espanhol. As adoções são definitivas em nosso país, feitas pelo governo, e raramente temos situações de adoção aberta. Joe e Anna estavam esperando há algum tempo, desde que decidiram que essa era a forma como queriam ter filhos juntos. Usei a frase "habemos bebê" porque é como quando anunciam o Papa, haha. Joe e eu nos mudamos como planejado no ano passado. O ano tem sido bem tranquilo, só com pequenos dramas aqui e ali. Daniela ainda pode se danar, honestamente. Agora vamos às más notícias. Daniela voltou com uma jogada que não estávamos esperando. Ela está grávida e diz para quem quiser ouvir que Sam é o pai. Infelizmente para ela, é literalmente impossível que ele seja o pai, já que ele nem estava no país quando o bebê foi concebido. Mas ela não sabia disso. Sam ofereceu repetidamente fazer um teste de paternidade, mas ela se recusa. Sam está seguro legalmente, ele só sente pena do bebê dela. O pai de Daniela processou Sam por sofrimento emocional em nome de duas de suas filhas, Daniela e a irmã, cujo namorado a deixou. Mas não deu em nada porque Joe lidou com isso. Surpresa! Joe é advogado. Essa informação é relevante para o nosso update, prometo. Sam decidiu não tomar nenhuma ação contra ele, já que ele tem muita coisa em jogo e sente pena da família.
Nossa mãe ainda insiste em conhecer o bebê, o que nunca vai acontecer. Ela desenterrou uma de suas táticas favoritas. Diz que está com câncer. Ela entrou em contato com Joe e Anna através dos e-mails de trabalho deles e implorou que ajudassem a conhecê-lo, já que estava muito doente e provavelmente precisaria de um transplante ou algo assim. Vocês vão ver, esta é a 5ª vez que ela tem câncer, mas na realidade, ela teve câncer um total de 0 vezes. Ela adora a atenção, o sofrimento, o drama, e tudo de ruim que pessoas más gostam de provocar nos outros. Nunca acreditamos nela, é claro. Mas o que não esperávamos era que ela se fizesse de boba quando entrou em contato com a mãe de Anna pelo Facebook. A mãe de Anna é uma senhora católica adorável, então nossa mãe deve ter assumido que seria fácil manipulá-la. Ela contou sobre o câncer e o quanto estava de coração partido por não poder conhecer o bebê. A mãe de Anna fez algumas perguntas sobre o diagnóstico e o tratamento, que, como esperado, não faziam sentido. Então, ela a bloqueou e postou as capturas de tela em sua página. É como o drama do ensino médio, mas com gente mais velha e respostas ainda mais hilárias. O bebê está muito feliz, muito saudável, e a única controvérsia em relação a ela foi a questão de como chamar Rita. Não por Rita, mas por nossa mãe, que alegou que Rita não tinha o direito de ser chamada de vovó. Joe e Anna conversaram com Rita, e todos concordaram que, para todos os efeitos, ela será a vovó Rita, e nossa mãe não pode fazer nada a respeito. Sam está bem. Ele largou o emprego e começou algo por conta própria. Ainda mora na casa da família, aluga a outra casa e está meio saindo com alguém. Ela é legal, sabe de tudo o que aconteceu, faz bolos incríveis e sabe tricotar. Gostamos dela, então somos positivos, mas cautelosos. Estão indo devagar, mas é bom vê-lo com alguém assim. Ele também continuou pintando cômodos com meu pai, e os resultados são, por favor, lembrem-se de que amo esses dois, embaraçosamente engraçados, ridículos e como algo que você faria no jardim de infância. Meu pai pegou Covid pela primeira vez, e ficou tão assustado que decidiu atualizar seu testamento também. Por isso a profissão de Joe é importante. Eles queriam que Sam e eu soubéssemos sobre isso quando tudo estivesse pronto. Tudo que ele possui será dividido em 4 partes, uma para cada um de seus filhos, e a outra parte para qualquer neto. No entanto, a casa da família não será dividida, e será colocada no meu nome em breve. Fiquei um pouco confusa, mas Joe e meu pai discutiram e decidiram que era o certo a fazer. Suspeito que isso seja um pouco porque sou a bebê da família, mas está tudo bem. Joe comprou uma casa no mesmo bairro que a casa da família. Então, mesmo que não estejam no mesmo quarteirão ou algo assim, estão perto. Matt e eu não estamos mais comprando nada, já que herdarei a casa e não faria sentido. Nos mudamos para a casa da família e tem sido interessante e mais agradável. Meu pai começou a se aposentar parcialmente e passa mais dias na casa de Rita, então está funcionando bem para todos. Sam, é claro, poderá ficar lá o tempo que quiser, mas seus murais terão que ir embora, haha. Ainda estamos noivos, ainda felizes, ainda aproveitando a babysitting e ainda não estamos esperando um bebê, mas adotamos um gato na primavera. Estamos planejando um casamento em dezembro e não poderíamos pedir um final de ano melhor. Então é isso. Sem drama ou pelo menos sem grandes dramas. Estamos avançando e curando continuamente, o que é do jeito que gostamos. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.